Bem-vindos, exaustas, exaustos, a mais uma segunda-feira das exaustas. Porque, afinal de contas, exaustão em mulher tá ali, né? Em relação a tudo. Inclusive, eu quero falar de um conteúdo que a gente descobriu que também fala sobre mulheres exaustas, que é o da Alice Milagres. Convido vocês a entrarem lá, é uma atriz sensacional, maravilhosa, que a gente veio descobrir que a gente quase fala plágio, é plágio. Não é, de jeito nenhum. Inclusive, vamos tentar fazer nós e Alice também em algum momento. Ela é Alice no País das Exaustas. E ela fala sobre relacionamentos, perrengues, essa que a gente vive a vida inteira, né? Abusivos, tóxicos, histórias de mulheres maravilhosas que ela convida, exaustas também. E estamos todas exaustas. Então vamos falar, eu acho que falar dá uma leveza na exaustão. E hoje a gente vai falar sobre maternidade e feminismo negro. De uma forma muito leve, de uma forma de troca, de aprendizado, porque né, ninguém tá aqui falando que sabe tudo, que é PhD em tudo. E as nossas convidadas exaustas maravilhosas de hoje, a Aline Borges e a Tainá Briggs, que eu já vou chamar aqui. E vamos revezar a Carolita e Gisele, porque lugar de fala não é exclusividade de fala. Então, mesmo você, homem, mulher, branco, vamos falar de racismo porque ele tá aí e a gente precisa enxergar, não é verdade? Principalmente na criação de nossos filhos. Então, você nunca vai saber o que é racismo, mas você pode lutar e falar sobre ele, apontar e ensinar seu filho. Vamos lá. Ai, será que eu chamo tudo de uma vez? Carol. Tô conseguindo, gente? Carol chegou. Oi, gente, tudo bem? Entrei. Melhorou, hein? Melhorou? Não vamos colocar filtro, então, parece que é uma dica. Oi, mas eu não botei filtro não, amiga. Você botou? Não, só li aqui que não era para colocar filtro, tô repassando a informação. Não, meu brinco da preta fina acessório não pesa não, ele é bem levinho. Oi! Aê! Minha mãe tá passando batom em mim, gente. Maravilhosa. Gente, então eu queria aproveitar que a gente tá aqui num Peraí, de a Aline gente chegando. Ai, Aline. Ai, Aline. Enviar Aline, um volta pra hate gente, astral Aline. pra Aline. Ela tá aqui, ó, na minha diagonal. Pra mim. Duas vibrações. Vem, Aline. Vem, Aline. Volta Vem, a conexão, Aline. Aline. Volta. Mas então... Ai, vou chamá-la de novo. Fala, Carol. Não, eu queria dizer que, na verdade, você já falou antes, né? Mas que hoje o assunto é maternidade e feminismo negro. Então, a gente chegou à conclusão que não tínhamos como entrarmos três brancas com uma mulher negra. E aí ficamos uma semana batendo a cabeça antes do programa começar. Então, eu queria dizer que, além de que eu e Gi vamos nos revezar hoje para ouvir vocês, nós passamos por muitos processos de saber que poderíamos estar aqui só escutando ou não. E dizer que essa é a força, né? De quando a gente abre um espaço. Não é nem a gente abre um espaço, tá tudo errado. Eu quero já pedir licença e dizer que eu vou cometer um monte de erro nessa conversa. E eu tô aberta a escutar na amorosidade de vocês esses lugares. Quando uma mulher negra se mexe e lá sem cometer erros e sem repetir erros também nesse sentido. Então, só para dizer que desde a semana passada, eu e Samara, inclusive, começamos a bater cabeças do que era o lugar de fala e como que entrava cada uma, o que cada um. Primeira vez que a gente... Então, é muito forte esse movimento. E aí, queria escutar de vocês quando eu me digo nesse lugar confuso, vulnerável, porém aberto para aprender que eu estou chegando nesse tema. Assim. Maravilhosa, é isso, meu Ai, amor. Carol, que bacana. Que bacana ouvir isso. Eu tava conversando agora com a Aline, a gente ficou num tricô, sei lá, meia hora. A Aline falou que não tá ouvindo. Não tá ouvindo? Ai, Aline. Bota no 4G, eu tô no 4G. Eu também, eu acabei de colocar no Aqui em casa 4G. também. Pamela, Douglas, e tem um povão aqui A meu. Sayô Tem uma tá aqui galera também. Sayô, saudade, mana.
A Gabi tá aqui. Eu vi, Gabi tá aqui, tá? eu vi, eu vi, eu vi. Ai, Aline, voltou. Voltou. Ah, voltou, Aline? Fala alguma coisa. Não? É, melhorou a imagem mesmo. A gente tava craquelada a primeira vez. A galera tá falando que melhorou. É, mas pra mim você ainda tá. Ah, poxa. É, Pois é, a imagem cara. tá um pouco. Carol tá um pouquinho melhor. Então, vamos continuar assim mesmo? Como é que vai ser? Aline, Aline. sai e entra de novo, eu te chamo. Ela falou, tá ruim a conexão, a Aline tá falando. Tá. Põe no Até o 4G, Instagram amiga. tá compreendendo como que é 4 pessoas numa mesma sala, é muita tecnologia, tá tudo mudando tanto. Tá instável, tá super instável. A live é pesadona, Carol, é isso. É uma live pesadona. Live pesadona, real. Até o 4G tá balançado. Cara, eu ia fazer uma proposta. Eu vou esperar a Aline chamar de novo. Aline. Aqui, peraí. Vou tentar colocá-la de novo. Mas eu tive uma ideia. Eu vou começar falando, Tainá. Que eu tive uma ideia, porque toda vez que eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais sobre o antirracismo, sobre a minha bandeira, sobre o que eu luto, sobre o que eu venho aprendendo há 7 anos com as minhas filhas. Voltou, amiga? Tadinha! Ai, cara. Você tá no 4G? Eu não sei. Tá cantando. Tô ouvindo um canto. Também. Peraí, eu tô só fixando um comentário aqui. Amiga, posso sugerir? Desliga os Pode. comentários e, galera, para de mandar coração pra gente tentar ver. Ah, eu já vi isso, Carol, Manda coração verdade. de coração pra coração, por favor. Sem dedinhos de coração. Ó, alguém falou que só a Thay está pixelada. Pixelada é chique, né? Pixelada é mais bonito que craquelada. É, Opa, Pixelada é ótimo. chique. Ai, como Tô é que eu fiz pixelada. esse comentário? Tá linda, voltou. Voltou. Não? Travou de novo. Então tá, eu vou tirar os comentários pra gente poder bater esse papo. Quem quiser ficar vai ser lindo. Quem não quiser porque não tá comentando, assiste depois, compartilha. Então, o que eu tava falando, que toda vez que eu posto, sempre tem aqueles comentários de pessoas que vêm com as palavras vitimismo, tá repetindo. Você fala tanto de racismo, você é racista. E eu resolvi até separar alguns deles, porque eu acho que deles a gente pode desmembrar para diversos assuntos que eu acho de extrema importância, sabe? Gosto de. Eu vou começar com esse aqui. Eu, negro, sempre admirei, quando criança, o herói de um conto, filme, livro, pelo caráter, honradez, perseverança e bondade, jamais pela cor de pele. Posso falar? Por favor. Eu tava falando com a Aline que o racismo, ele é um crime perfeito. Ele é um crime perfeito. Eu não sei se na história da humanidade tiveram outros crimes perfeitos. E no Brasil, ele é mais perfeito ainda. Porque a gente tem um mito da democracia racial que essa fala transmite muito isso. Na minha troca com a Aline agora, a gente estava falando sobre isso. Que a segregação nos Estados Unidos, as pessoas gostam muito de falar, negras e brancas, que os negros americanos são mais unidos do que os brasileiros. Mas, na real, eles não tinham outra opção. Sabe? Porque quando alguém falar para você, você só pode entrar nesse ônibus, você só pode frequentar essa escola, você vai se unir. Claro. Pela sua dor, você vai se unir. Porque você vai ter que sobreviver. A sua união vai ser a sua chave de sobrevivência, sabe? E aí que, quando abrem as portas da senzala e fala tá todo mundo liberto, e aí começa a se trazer uma ideia de que é o mesmo povo, quando se anula, se faz um apagamento do que se viveu durante quase 400 anos e coloca todo mundo na mesma
caixa, ou seja, todo mundo na mesma rua, não tem uma escola única para negro, não tem um ônibus único para negro. E aí se traz, Gilberto Freire faz um grande serviço quando ele fala que todo mundo é igual, sabe? Que as pessoas são iguais. Então, a gente precisa entender que é comum, infelizmente, a gente ter um negro com esse pensamento. De que ele não julga pela cor da pele, de que ele não é julgado pela cor da pele. Infelizmente, é comum a gente ouvir um branco dizer que... Qual o problema? Eu estava falando com a Aline, Carol, não sei se você vai lembrar disso, se você vai lembrar. Você fez uma live na madrugada, que ficou quase umas 3 horas ano passado na pandemia, e aí você falou sobre feminismo, e aí eu te perguntei assim, Carol, você tem alguma vivência, você tem alguma experiência com o feminismo negro? E aí você estava me respondendo, dizendo que sim, que você estava conhecendo o feminismo negro, e aí entrou uma menina absurdamente revoltada. Eu não lembro quem foi, mas entrou uma menina muito revoltada. Tipo, como assim, feminismo negro? Que palhaçada é essa? Isso é segregação, todo mundo é mulher, todo mundo é igual. E a mesma fala desse comentário, sabe? No sentido de, como assim? Pra quê? Você está dividindo? E aí, quando a Sá coloca essas coisas, a última que ela fez que eu li, que foi sobre os livros, né, que você perguntou, eu fiz a enquete na minha página perguntando quantas pessoas tinham acesso a livros infantis com temática racial. 63% das pessoas disseram para mim que tinham esses livros. E aí a Samara fez a mesma provocação na página dela, teve um comentário enorme. Não, eu separei eles aqui pra você ver, meu. Sabe? Por quê? Qual o problema? E aí entra nessa seara, porque na verdade o fundo desses comentários são esses: a gente é igual, todo mundo é igual, sabe? Então, assim, quando a gente vê que em 2021 esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideal raivoso, quando a gente fala de racismo, ele está seguindo a lógica de que o racismo deu certo. Sim, sabe? E a Dé Bastos até fala que isso que é muito importante do Criando Crianças Pretas, né? O desserviço do somos todos iguais. E o que eu costumo sempre responder é tipo, cara, que lindo o seu discurso. Seria muito lindo, mas ele é utópico no país, na sociedade que a gente vive, né? Eu até separei uma fala da Djamila, só para incrementar aqui, que ela fala, no Brasil se criou o mito da democracia racial, de que todo mundo se ama e de que todo mundo é legal. E muitas vezes até o sujeito negro tem dificuldade para entender que a sociedade é racista, né? Que foi Sim. o que o cara me escreveu lá em cima. Porque foi criado para dar certo, sabe? Agora, foi quando um cara que... desse... Desculpa te cortar, tá? Mas só porque isso me veio na cabeça. Quando um cara desse fala que foi inspirado no caráter de heróis, filmes, contos... Que heróis são esses que eu, quando tive todos os dilemas com a minha filha, Falícia, principalmente, eu não vi ela em lugar nenhum representada por heroína, por meninos, por heróis, sabe? Mas quando ele tá te dizendo isso, ele tá dizendo que ele não se importava com a cor. Ele tá dizendo que a cor era só um detalhe do herói, sabe? E não só é. que quando você vai fazer uma festa né, pro seu filho, você não tem um tema preto para você trabalhar. Se não fosse o Pantera Negra, a gente não teria, sabe? Eu não podia vestir de Preta de Neve, sabe? Porque não tinha. Eu tava falando com a Aline que eu tava escrevendo um texto que não consegui postar hoje sobre isso. A gente foi criado ouvindo, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem. A gente cantava isso. Eu tava separando algumas dicas de filme, e de livros para falar aqui na live. E assim, o Cores e Botas é um documentário, um curta tão lindo. Ele está disponibilizado no YouTube. Cores e Botas. Não conheço, nunca vi. Ele é lindo e ele fala da nossa geração, de uma menina negra que queria ser Paquita. E aí eu tava falando isso com a Aline, que as nossas dores, por mais que a minha vivência tenha sido diferente da Aline, da descoberta dela, da negritude dela, da cor dela, da militância dela, da descoberta dela, tem sido diferente da minha trajetória, a minha dor se encontra com a dela. Sempre. No sentido de vitimismo, não, mas de não me encontrar, de olhar para a televisão e não me ver representada.
E isso traz um simbolismo que para a vida da criança é muito forte. Não tenho dúvida. Que a gente que é mãe sabe da importância que é ela olhar para alguém e falar, eu quero ser igual àquela pessoa. Eu quero me ver numa história. De verdade. Isso traz uma potência que a gente só vai entender esse rolê muitas das vezes quando a gente é adulto. Sim. Exatamente. E quando a gente coloca isso gente... na caixa do mimimi, a gente está fazendo dor de novo. Que é, você tá doendo, alguém fala assim para você, para de bobeira que isso não é dor. Para de bobeira, vai seguir a sua vida. E aí você segue a sua vida com todos esses hematomas, sabe? E eles vão te despertar gatilhos na sua vida adulta de N formas. Diga ali. Exatamente. Não, primeiro um prazerzaço estar aqui, meninas. Assim, eu sempre fico fugindo de fazer lives, né? Porque são sempre temas muito difíceis de serem abordados, né? A gente sempre acha que a gente nunca está preparado para falar sobre isso. E eu tenho aprendido a me apropriar da minha história, assim, me apropriar do que eu sei. Eu não sei tudo, eu não sei muita coisa. Eu tô aqui para aprender pra caramba, para ouvir, para abrir a minha escuta. Eu digo aqui nesse universo, nesse planeta. E em relação a... Quando você me chamou, Aline, vamos falar, vamos fazer... vamos trocar uma ideia sobre feminismo negro. Aí na hora, né, meu coração fez tum-tum-tum. Eu não sei falar sobre isso, sabe? Aí vem aquela síndrome da impostora, né? Do auto-boicote. Não quero, porque tem que ter um discurso didático, acadêmico. Eu tô me livrando disso, amiga, porque na verdade eu tô entendendo que esse conceito, esse pensamento, ao longo dos meus 45 anos, só me atravancou o caminho, sabe? Assim, de achar que eu não sei, de que eu não estou preparada para falar. Não, estou preparada para falar sim, dentro da minha história, dentro do que eu sei. Eu me descobri como uma mulher negra muito tarde. Tainá linda. Muito tarde, assim, por conta do racismo. O racismo faz a gente não querer se reconhecer. Então, durante muito tempo, durante a maior parte da minha vida, eu me distanciei de todas essas pautas. Isso não passava por mim, porque o racismo não deixava. Eu tinha ali uma família miscigenada, que não reconhecia suas raízes ancestrais, as suas raízes negras, e o tempo inteiro eu me via querendo alisar o meu cabelo, querendo esticar, fazer operação no nariz, querendo ser branca, entendeu? Porque ser branco é ser aceito, né? A gente, desde sempre, a gente cresce num solo racista, num solo machista, e esse solo faz a gente achar que ser potente é ser branco. Para ser aceito, a gente precisa ser branco. E quando eu entendi que eu era uma mulher negra, mesmo não tendo a pele retinta, porque no Brasil, o entendimento de pessoa negra, se você é retinta, se você não é retinta, fala, você não é tão negro assim. E isso aí é um projeto de poder, porque vai separando, entendeu? É o colorismo, né? Exatamente, assim, eu sou negra sim, eu posso não ter a pele retinta, mas eu sou uma mulher negra, meus ancestrais são negros. Então, assim, quando eu entendi isso, esse lugar, eu me dei conta de toda a história que tinha me sido negada ao longo da minha vida. De todas as histórias das mulheres negras que vieram antes de mim e que lutaram tanto para conquistar espaço e que eu nem sabia. Eu nem sabia quem era Lélia Gonzalez. Eu fui conhecer Lélia Gonzalez depois dos 40 anos de idade. E é uma mulher, que a gente está falando de feminismo, é uma mulher que está lá na década de 70 lutando pelo feminismo negro. E aí eu fiz um post essa semana e uma mulher branca, depois eu entrei no Instagram dela para ver, ela falou, esse negócio de ser mulher é muito legal, mas esse negócio de feminismo é ridículo. Feminismo negro, então... Então, assim, muitas mulheres ainda não entendem o feminismo. O feminismo não está aqui para ser melhor do que ninguém. O feminismo é um movimento que luta por igualdade de gênero. E o feminismo negro, ele foi necessário, porque enquanto as mulheres estavam lá na rua com seus panfletos, gritando por emancipação, por liberdade, as mulheres negras, as esposas, né? Era negado esse direito a essas mulheres negras porque elas estavam sendo escravizadas, porque elas estavam cuidando como babás dos filhos dessas mulheres brancas que estavam na rua.
Então, assim, a nós foi negado esse direito de ir para a rua lutar por esse feminismo. Então, a gente chegou tardiamente também. Então, assim, para entender o feminismo negro, você precisa partir desse princípio. A gente não partiu do mesmo lugar, entende? Enquanto as mulheres brancas estavam lá, as mulheres negras estavam cuidando dos filhos dela para elas estarem lá na rua. Então, é sobre isso também. Açoitadas ainda, né, Aline? A escravidão rolava. Exatamente. E num lugar Exatamente. O buraco é muito mais 1853, a Chibata estava cantando Segue o Baile, normal, assim. Costumo falar assim, gente, a gente não está negando a importância daquele movimento. As mulheres brancas foram atrás de suas lutas trabalhistas, elas estavam sendo incendiadas. Aquela fábrica ali, que marcou 8 de março, foi uma coisa surreal. Mas é que eu estava conversando com você, né, por telefone, assim, muitas das vezes a dor do humano não passa pela dor de todo mundo, sabe? Elas se uniram, entenderam que elas eram mulheres que precisavam reivindicar seus direitos trabalhistas. Sim. Mas não se atentavam que lá na senzala tinha uma mulher também, sabe? Sim. Então, que não era reconhecida como ser humano, né? E que nem era reconhecida como ser humano. Exatamente. Não era reconhecida como ser humano, que de lá quanto mulher, quanto elas. Sabe? E como as necessidades são diferentes, né? Porque enquanto as brancas daquela época queriam trabalhar, viviam um contexto de exploração dessa força de trabalho, né? Então, são vertentes realmente muito diferentes nesse sentido. E aí, respondendo também, né, a Thay, o que eu reparei que desde que o Theo nasceu e que eu parei de ser atriz especificamente, passei a ser terapeuta, educadora parental, fazer outros caminhos, eu sempre reparei que em todo lugar que eu ia do Brasil, do sul ao norte, ao nordeste, o número de mulheres negras, mulheres pretas nas minhas rodas, nos meus grupos, ou não existia, ou era 1 e 2. E assim, isso eu já conseguia perceber, né? E caminhando por esses caminhos de espiritualidade e de medicinas da floresta e de sagrado feminino, apesar de eu não usar esse rótulo no meu trabalho, vou por aí também, né? Indo nesses lugares, não tinha mulheres que não fossem brancas, né? E eu acho que de um tempo para cá, esse lugar tá melhorando. Eu me sinto também, assim, perdida de dizer como não ser a branca salvadora para dizer vem aqui. Só que de algum lugar, né? O que eu comecei a fazer, e aí tô me vulnerabilizando, e quero ouvir de vocês também o que é, o que não é, tipo... de chamar, convidar mulheres negras e pretas para estarem cada vez mais presentes e dar um espaço de falas para ela dentro da vivência, porque tem muito isso, né? Somos irmãs, somos todas, né, filhas de um mesmo lugar, do mesmo material, mas precisamos trazer esse corte no período social, né? E eu vi uma... E só para concluir, uma amiga, tipo, quem furou a minha bolha racista foi a Samara. Então, a importância também, né, de perceber que quando uma desperta nesse sentido, quem é a rede dessa pessoa também desperta junto. Então, ela que me enviava os livros, me enviava as bonecas, me fazia umas perguntas que eu jamais iria me fazer. Compreende? Na questão da maternidade. Que máximo. E tem alguns exemplos de como eu fui racista que eu gostaria de falar, mas eu posso falar ao longo do tempo e vamos ver se a Gi tá aqui também, né? Porque o comentário está desativado. Eu só queria pegar o gancho dessa fala, que eu vi uma live hoje com a Bianca Santana. Você conhece a Bianca? Ela é autora do livro Quando Me Descobri Negra. Eu conheço. Ela é maravilhosa. E ela teve uma fala um pouco que assim, me entristece muito, mas me dá muita esperança. Que talvez o que a gente está fazendo agora, a gente não vai ver o resultado em vida, né? E que foi exatamente o que os nossos antepassados fizeram, né? Lá, elas sabiam, sei lá, a formação dos quilombos, as fugas, as grandes protestos, o feminismo negro que veio. Elas sabiam que não ia ser resolvido lá, mas sabiam que, sei lá, daqui a 200 anos alguma coisa vai acontecer. E talvez a nossa caminhada esteja nesse lugar também. Elas foram muito estrategistas, sabe? Eu estava conversando com a Aline, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas tem um livro que ele marca muito o processo de
entender o poder que tem o processo da escravidão nesse país e os danos e o poder das mulheres negras, que é o Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Que foi um livro que eu demorei anos para terminar de ler, assim, que ele é muito forte, ele é muito real. Carol, você vai adorar esse livro. Quem tiver aqui, de verdade, esse livro é um divisor de águas. Assim, para a gente entender a nossa força. E quando o Luiz Amaim fala do que aconteceu lá naquele período, antes da Revolta dos Malês, onde eles estavam ali já se reunindo, porque os muçulmanos, que é isso, né, gente? A África é um continente, a África não tem só pessoas que são candomblecistas ou que são de religiões que são muito ligadas aqui no Brasil. Os muçulmanos já tinham esse processo de estarem se articulando. E aí, Luísa, quando começa a trabalhar como escrava de ganho, ela vai para a rua e ela começa a virar quituteira, e aí tem um processo com o senhor ali, dela dar uma parte e uma parte fica com dela. É quando ela se torna mãe. Ela se torna mãe e aí ela fica na saga de poder pagar a libertação. Vou dar spoiler, Aline, você não leu, desculpa. Mas, enfim, ela Pode dar, vai. A gente descobre o movimento das ganhadeiras, que é algo surreal. Quando a gente fala agora de afroempreendedorismo, a gente entende que isso já acontecia lá e era para salvar as vidas. Era para que elas conseguissem pagar as suas próprias alforrias. E, na verdade, até o Salgueiro falou sobre isso, tem o Renato Salgueiro, acho que em 2017, e causou uma polêmica, porque, assim, elas não eram feministas, porque elas não estavam ali lutando pela autonomia e pela libertação das mulheres negras, era da população preta. Então, funcionava assim. Luísa ficou numa casa de ingleses e aí ela aprendeu a fazer cookie e aí ela começa a vender cookie na rua, começa a guardar dinheiro e ela descobre essas reuniões, que eram reuniões de homens e mulheres negros, e eles tinham uma caixinha que eles guardavam o dinheiro. E ali você entrava com 40 moedas de ouro. E aí no final do mês era quem é que tá com a carta de alforria quase ganha. Então todo mundo dava o dinheiro para pagar de escravizado só. Caramba. E aí elas começaram a entender que elas, por exemplo, elas não tinham que pagar mais as escravas mais antigas, escravizadas já indo para a terceira idade, elas já não pagavam as próprias alforrias, elas pagavam das mais novas. E eles começaram a entender que era importante eles não parirem mais. Que era mais importante um processo até de aborto. Porque se vocês pagando a sua própria alforria, e você ainda podendo parar com aquele ciclo, você não parindo novos escravos, a situação ia ficar mais difícil para quem estava escravizando. Isso é muito forte. Eu estava falando com a Aline que a gente não tem noção da força das nossas ancestrais. Mas que eu esteja nessa luta de estudar, e cada vez que eu me deparo com uma situação de racismo que eu vivo, que meu filho vive, que os meus vivem, eu me conecto com elas, sabe? Porque se eu tô aqui, é graças a elas, assim. Eu acredito na encarnação e eu acho que eu teria me suicidado. Se eu estivesse naquele navio, eu tinha acabado com a minha vida. Mas muitas não mataram, muitas não se mataram. Se eu tô aqui, porque muitas não se mataram. E elas sobreviveram. Com certeza. Sabe? E é por elas esse processo de estar entendendo o tamanho da nossa responsabilidade. De eu ter que abraçar uma irmã minha preta que não se entende preta ainda. De eu ter que falar para uma irmã preta minha que o feminismo negro não está segregando. De eu ter que falar para uma criança preta que ela é bonita, que ela é valiosa, que ela é importante, de que o papel dela na televisão não é só de empregada, não é só de presidiária. De eu falar para uma criança preta que é meu filho, de que, como ano passado, muitas vezes meu filho me questionou: mãe, não vale a pena ser preto, é muito ruim aqui, é melhor a gente morrer, ou a gente mata eles ou a gente vai morrer. Quando eu vejo a depressão de uma criança de 9 anos, que é meu filho, dizendo para mim que é isso, mãe, quando eu crescer, a polícia vai me bater, quando eu crescer, eu vou enfrentar racismo, eu vou apanhar, eu tenho que olhar para meu filho e falar: não, se a gente está aqui sobrevivendo, a gente é muito forte. Eu tenho que lembrar da Tainá, com 10 anos de idade, eu vi a professora falando: o racismo com o negro só aconteceu porque vocês se deixaram escravizar.
que o índio ele era muito Nossa. forte. E vocês se deixaram escravizar. E eu tenho que ler isso na prova do meu filho, ano passado, em 2020. Essa mesma afirmação. Então, É muito na cruel, verdade, né? a minha importância, no sentido da minha militância, de ter aceitado o convite de estar aqui falando com duas mulheres brancas que têm um público branco e que tem um público antirracista, sim, que ele está crescendo, mas que é dizer isso para vocês, a gente não é inimiga de vocês. Não, Nós, também acho que não. a gente não está criando feminismo negro para debater com ninguém, para disputar com ninguém, mas é dizer para vocês que o nosso rolê é muito mais complexo. É dizer para vocês que tem 63% de mulheres que sofrem racismo dentro do ambiente hospitalar, que eu estou na base da pirâmide em todas as esferas. Que não basta lutar só já pelo machismo. Que a carne mais barata é a minha mesmo. Eu vou continua sendo, né? Lutar contra o machismo junto com vocês na época que a gente tiver equiparado. E não, e nesse lugar também, porque vocês se reconhecem como mulheres negras e feministas, porque eu já escutei muitas mulheres negras falando que rindo da cara do feminismo e achando um absurdo, inclusive o próprio movimento feminista em si, né? Então tem um lugar de que como cada mulher também se percebe de um jeito muito diferente, né? Mas ó, Carol, isso é uma frente que eu acho que também é legítima. O mulherismo africano, quando ele diz pra gente, olha só, presta atenção se você vai ser feminista preta, porque a hora que as mulheres brancas se equipararem com vocês, quando elas acabarem essa luta contra os homens e estiverem bem com relação ao gênero, sei lá que elas vão abrir a porta para vocês. É legítimo, assim, uma provocação que o feminismo precisa se fazer. E eu digo feminismo branco. Porque, assim, eu seguro a mão das minhas irmãs pretas. E até que ponto que as mulheres brancas estão segurando a minha mão? E aí, quando o mulherismo africano vem falar, olha só, o feminismo não foi criado pra gente, ele realmente não foi. Ele não foi pensado para o povo preto. Aquele rolê ali naquela fábrica era sobre elas, era nós por nós, eram as mulheres brancas lutando e querendo igualdade trabalhista para elas. Elas não estavam pensando nas minhas ancestrais. Total. Então a luta do mulherismo africano é de entender de que, olha só, o rolê em África acontece de todo mundo junto, sabe? De coletivo. É uma pauta legítima. Comunidade, né, Tainá? Sim. E que conceito de comunidade, né? Eu lembro da Aline indo. Por isso que é tão importante a gente olhar para trás, né? Eu lembro de você indo pra a gente olhar de onde a gente veio. Minha irmã. Não dá pra gente não olhar. Você indo pra Cabo Verde. Foi Cabo Verde? Cabo Verde, minha primeira vez em África. Extasiada, sabe? Eu fui fazer Contos Negreiros do Brasil lá. E é muito louco, porque era um festival mundial, é o Mindelat. E eu assistindo uma peça, uma performance, lá em Cabo Verde, muitos negros não se reconhecem como pessoas negras. Teve uma performance em que um dos atores ele fez um exercício, uma ação em que ele falava assim, ele separou, fez uma linha no chão e falou, eu quero que pretos venham para a esquerda e brancos para a direita. Quando ele olhou, tinha muita gente preta no lado dos brancos. Pessoas que não se reconhecem como pretos, entendeu? Então, assim, eu vi um lugar... Eu cheguei lá e as pessoas, as lojas que eu entrava, eu vi muita gente achando que no Brasil não existe mulher preta, por conta das novelas brasileiras, porque a maioria das protagonistas brasileiras são mulheres brancas. Então, muita gente lá acha que o Brasil é feito de mulheres brancas, não tem mulher preta, sabe? Enfim, é uma luta que a gente precisa abraçar dia após dia, e a importância da gente olhar para trás sempre, olhar a luta das nossas ancestrais, de quem veio antes, porque isso que você falou, que quando você olha assim e dá um desânimo, né, de você falar, caraca, eu tô lutando, mas não é para agora. Na verdade, isso me dá uma certa paz, assim, porque se eu achar que é para agora, eu vou desistir. Porque não tem efeito imediato. Não, é que me dá porque o racismo ele é muito cruel. Às vezes eu acho que e são bases muito sólidas. Mas você entende assim que entendo, amiga, é a longo prazo. Entendo. E vai surtir efeito em algum lugar, sabe? E aí quando a gente olha para trás, assim, eu passei por situações em que eu passei por uma situação em que eu estava fazendo um trabalho em que eu tinha que falar um texto e esse texto me chegou e esse texto era extremamente equivocado.
ele falava sobre escravização de uma maneira equivocada, de uma maneira que a gente precisa desconstruir. E era um programa educativo. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, não posso falar isso. E aí eu bati de frente com os roteiristas e ficou uma situação super chata, porque eu não fui imediatamente compreendida. Eu tive que suar muito, amiga, para transformar aquele texto. E eu consegui. E aí, quando eu voltei para casa e deitei minha cabeça no travesseiro, eu chorei muito, porque eu tinha entendido que eu tinha conseguido transformar um lugar de estrutura. Porque, assim, que é o lugar da educação. Se você consegue, a educação é a saída, assim, é o lugar que a gente tem que pensar. A educação, porque se a gente consegue educar, por isso que a educação antirracista é tão importante, né? Parece só balela, não, é essencial que a gente tenha uma educação antirracista para as nossas crianças, porque lá na frente a gente vai construir, vai ter seres humanos mais conscientes, entendendo essa estrutura, o quanto é importante a gente lutar para desconstruir esse conceito, né? De que o que o racismo faz, de acreditar que um grupo é inferior ao outro, né? E, na verdade, porque a gente está nessa estrutura, mas a desconstrução ela tem que ser diária e na educação. Então, eu fiquei muito feliz assim, de ter entendido que, de alguma maneira, o meu despertar ele foi positivo para um trabalho que milhares e milhares de crianças vão assistir. Se eu não tivesse despertado, e eu despertei tarde, eu despertei depois dos 40. Se eu não tivesse despertado, eu ia pegar aquele texto como atriz e eu ia ler aquele texto daquela forma, dizendo que escravo é a pessoa que trabalha sem receber. Não é isso. Alô, não é para dizer isso para criança. Escravo é quem trabalha sem receber, não. E assim, um monte de equívocos que, graças aos orixás que estavam comigo naquele momento, eu consegui ser ouvida, que eu poderia também não ser ouvida. Eu estava sendo paga para fazer aquilo. E veio uma força que falou, cara, não vai falar isso, você vai peitar e você vai transformar. Então, assim, se eu não tivesse despertado, eu poderia ser mais uma como é que diz? Repetindo, reproduzindo um conceito equivocado, um conceito que alimenta o racismo. E aí a gente não desconstrói, a gente não contribui. O que foi então, eu, como artista geração, hoje. Por exemplo, a vida inteira, né? Não, exatamente, para nossa, né, amiga? Para nossa, de representatividade, que é a bandeira que eu mais levanto, principalmente por causa das minhas filhas. Até na postagem que eu fiz, eu faço uma pergunta, né? Eu faço várias perguntas na postagem. Aí eu vou até ler um dos outros equívocos, né, que aparecem. Só que são para essas pessoas que eu tenho esperança de entrar um dia na cabeça, na mente, no coração, sabe? Na consciência de alguma forma. Porque de que forma que eu falo com elas, que elas consigam entender um pouco tudo isso que está sendo falado aqui por vocês, né? Porque eu sei que tem mulheres que têm relações interraciais que me seguem, tem homens brancos, héteros, gays, acho que tem de tudo aqui na minha rede. E aí eu perguntei, eu faço as perguntas. Aí a que mais se repete é um pouco. Eu pergunto, né? Você dá bonecas representativas, você lê livros com personagens pretos, assiste séries, o tempo inteiro. Aí o cara falou, não ensino, não leio, nem falo nada disso com meu filho. Prefiro ensinar meu filho a respeitar o ser humano como um todo, amar as pessoas pelo seu conteúdo e pela cor de sua pele. E não pela cor de sua pele. Que lindo. O tempo inteiro. O outro eu leio o que isso é sobre o mito da democracia racial. Da cor. Total. Se o preto é ruim, eu digo que é ruim. Se é bom, eu digo que é bom. E assim é o contrário. Não podemos privilegiar negros ou brancos, somos todos iguais e conseguimos as coisas por mérito. A meritocracia. Tá se contorcendo, Tainá? Tá exausta, Tainá? Ô, minha irmã! Aí fica puxado, né? Amor, eu vou passando e eu falo, cara, em que lugar que essa... Alguém perguntou, que país que você vive? Não tem racismo? Eu falei, eu moro no Brasil. Mas, não tem racismo? Amiga Samara, você não acha também que a nossa desconstrução é muito recente? Não tem nem mais de 10 anos? E o que eu acho que eu sinto, e aí se eu estiver errado, vocês podem até me dizer, é olhar
além de falar sobre o antirracismo, mas é olhar que parte minha ainda é racista. E um medo de expor essa parte sem ser cancelada, sem ser mal compreendida, sem ser atacada por todos os lados. Estou falando aqui de qual que é a minha dificuldade de me reconhecer que parte minha ainda está não na luz, de trazer para a compreensão de quando eu ainda reproduzo racismo. E eu posso até citar um exemplo, que tem aqui, sei lá, uns 6 anos, quando eu fui divulgar uma vivência minha e tinha uma mulher negra com um filho no sling, e eu dei o cartão da minha vivência, eu te contei isso há 6 anos atrás. Nem passando pela minha cabeça a possibilidade dela ser a mãe daquela criança. Assim, compreende como isso é grave? Assim, isso Carol, volta, me perdi. Você deu o quê? Eu fui divulgar a minha vivência, e tinha uma mulher negra com uma criança no sling, do lado de um pai, de um cara branco. E eu fui entregar o folder e nem passou pela minha cabeça a possibilidade dela ser a mãe do bebê. Para mim, ela já estava numa função de cuidadora, nem passou pela minha... E aí, quando ela, empoderada de si, tomou o cartão da minha mão e falei, nossa, adorei a sua vivência, que legal, eu vou e tal. Ali eu tomei, eu fiquei muito envergonhada. E nossa, ela foi muito elegante. Ela foi elegante, mas isso foi há 7 anos atrás, compreende? Foi há 7 anos atrás. E logo depois disso, eu chamei a Ellen Paz para falar sobre maternidade e racismo e abri a palestra da minha vivência online, do meu encontro online, sobre maternidade consciente, trazendo há 7 anos atrás esse assunto. Mas eu estou dizendo que como isso é novo, né, assim, recente, porque eu fui educada rindo de piadas de racismo do meu avô, e lá pequena eu pensava, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, né? Mas deixa eu te falar, a gente quando tá na militância, e quando a gente... Qualquer tipo de militância, você tem a sua, porque quando você fala de educação não violenta, você está militando inclusive para mim, que sou mãe, e que reproduzo violência no meu filho, que eu nem percebo. Quando eu milito enquanto uma mulher preta feminista, eu também estou me desconstruindo junto, tá? Isso não é nada pronto, a gente não está entregando nenhum produto pronto. Eu sou produto desse país, eu estava falando com a Aline. Por mais que eu não tenha esse lugar de dizer para você, quando eu me descobri preta. Eu tenho que dizer para você quando eu descobri o racismo. Porque eu nasci num berço de 2 militantes. Eu escutava a Deusa do Ébano na minha casa com 5 anos, quando eu estava em Leaie. Estava falando com a Aline que o que me salvou era escutar que a África era potente com as músicas do Ilê, sabe? Olha que beleza. Então, faz uma diferença na minha vida e na vida do meu filho e dos meus. Mas, enfim, eu descobri o racismo com 7 anos de idade, quando uma colega branca falou que não ia botar a mão em mim. E isso não me sai do meu lugar de... eu sou militante, meu pai sabe que negro é lindo e eu não vou sofrer isso. Não. Eu era uma menina de 7 anos que fiquei parada. Não consegui falar nada para meu pai e para minha mãe. Eu fiquei sofrendo bullying por conta das minhas tranças quase o ensino fundamental inteiro e eu demorei muito para contar. Então, assim, não é nada pronto. O fato de você ter descoberto com a Samara o que era luta antirracista não faz a Samara não sentir dor, sabe? Ela também vai sentir dor por ela e pelas filhas dela e por se conectar comigo e por todas as mulheres pretas. Você falou dessa situação, eu lembrei que eu fui no Rio Brasa, há uns 3 anos atrás, para morar no aniversário da minha mãe. Rio Brasa, pra quem não sabe, Brasa, agora que eu entendi. Rio Brasa, aqui na Barra. Rio de Janeiro! Então, eu cheguei no Rio Brasa, eu sou uma pessoa atrasada, todo mundo da minha família já estava, e quando eu cheguei, meus pais falaram assim, ai meu Deus, ainda bem que Tainá não estava aqui na hora. Eu falei, o que houve? Aí falaram, peraí que daqui a pouco você vai perceber. E aí tem uma brinquedoteca lá gigante, a gente estava próximo da mesa, e aí passa uma criança, cabelinho assim, quase na cara, assim, cabelinho lisinho, todo bochechudo, todo fofo. Ele passa pela mesa e fala assim, oi, de novo, família marrom. E aí, todo mundo na mesa começa a rir. Eu falei, como assim? O que ele falou? Aí meu pai falou,
Ele passou por aqui, quando viu a gente, ele abriu o olhinho assim e falou: Meu Deus, uma família marrom! Uma alegria. E ele entrou para o restaurante. Aí quando ele voltou, ele falou de novo: Oi, de novo, família marrom. Minha avó estava viva nessa época. Ele pegava na mãozinha no galo da minha avó e falava: Você é marrom. E aí acho que o pai escutou, o pai ficou num desespero. Carol, ele pegou, sabe o Tarzan? Ele pegou o moleque e botou aqui. Ele era branco? O pai era branco, a criança era branca. E aí ele passou com o moleque, assim, pegou, botou na carcunda e foi levando. Desculpa, 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 desculpa. E foi embora, assim. E eu falei, gente, a criança está assustada por ver um núcleo que não está dentro da vivência dela. Sabe? Ela não tem culpa de nada. Nem dos desenhos, nem dos filmes, nem dos contos. Quantas famílias negras na Barra da Tijuca existem, sabe? Pouquíssimas. Exatamente. Então, essa criança, ela já entendeu na cabeça dela que ou é a babá dele, ou é o segurança do prédio dele. Ele não vai ver esse núcleo, porque a televisão não mostra isso pra ele. Então, assim, quando você achar que você tá num lugar de desconforto, como você falou aqui, eu vou errar e tal, eu acho que o lugar é falar, cara, me ajuda mesmo, assim. Tipo, das próximas vezes que acontecer com você, comigo, com a Samara, é falar, cara, eu acho que eu errei aqui, eu achei que você não fosse a mãe. Sabe? Num lugar de... A gente não tá num lugar de isolamento, assim. Eu sou uma mulher hétero e várias vezes... Eu fui trabalhar com a população LGBT há 2 anos atrás e eu aprendi horrores, porque eu cheguei achando que eu era desconstruidona. Assim, uma social, de uma mulher de esquerda, numa faculdade pública, tananã. E quando eu chegava lá, que eu atendia a população trans, eu escorregava e falava ele N vezes e pedia desculpa N vezes, porque quem estava ali era uma mulher que estava em processo de hormonização, que estava formando o corpo dela. Então, assim, a gente, nossas mães, né, nós nascemos, mas a gente está se parindo e está tirando as camadas do nosso, como é que chama, meu Deus, aqui, nossa placenta, ela está saindo e vai sair até, se a gente quiser se desconstruir, vai ser até a gente morrer. Eu vou até aproveitar esse gancho. Isso é muito lindo, né? A gente acabou entrando na maternidade, né? Que a gente também estava... E tem eu separei algumas frases de algumas intelectuais e mulheres que eu admiro, enfim, que eu acho importante, assim. Da Alexandra Loras, que ela é ex-consuleza da França, que mora aqui no Brasil. Você conhece a Alexandra? E ela fala exatamente isso. As crianças negras de menos de 5, elas já veem a boneca branca como a linda e a boazinha, né? A boneca preta sempre como a feia e má. Por quê? Elas nascem com ódio deles mesmos? Não. A sociedade cria esse ódio. Isso eu acho importante para quem estiver assistindo a gente. Isso é muito claro. Existe um experimento sobre isso, né? Tem no YouTube, para quem for procurar. Não sei o nome exatamente, mas é assustador. Que ele põe uma boneca branca, uma boneca pretinha, e as crianças pretas, inclusive meninas, sabe? De 5, de 4, de 8 anos, fala, qual é a bonita? É a branca. Qual é a inteligente? É a branca. Quem que você gostaria de ser? A branca. Qual é a má? É a preta. Que lugar, sabe, esse que se cria na cabeça de uma criança, sabe? É um chip que nasce com a gente. Então, é esse lugar que eu queria que as pessoas que me seguissem entendessem. Que existe, sim, racismo. Existe. E essas pessoas precisam enxergar que tá na estrutura. Por isso que já vem desde sempre. Por isso que é tão importante esse bate-papo. Por isso que é tão importante a gente comprar livros para os nossos filhos, comprar bonecas para as nossas crianças. Eu estava refletindo um dia em relação às bruxas. Porque eu não sei se foi a Nina que trouxe. A Nina falou, mãe, eu nunca vi uma bruxa preta. E aí me veio... Aí na hora eu falei assim, caraca... Mas olha só como é que o racismo é foda. Porque a bruxa é a mulher da magia. Ela também tem poder. Então eles também não fazem bruxa preta porque tem poder. E o poder é só dado às pessoas brancas, entendeu? Então até nisso, se você for olhar, em todo lugar tem, o racismo está explícito ali, entendeu? Branca, né? Sara Cali branca, né? Até... Exatamente, amiga. É muito forte, muito forte. Até a próxima... Desculpa, te cortei, você concluiu ou não? Não concluí, só queria lembrar disso. O que eu ia perguntar para vocês duas era como é que vocês sentem esse lugar de apropriação cultural, né? Tanto nesse lugar que eu frequento bastante, né?
de trabalhar com esse divino feminino, com esse mistério superior e pela energia, pela canalização de ciclo de mulheres, né? Como que é para vocês isso, assim? Porque a maioria das coisas que a gente está acessando, como um compartilhar, ou é de origem xamânica, que é do povo originário, né? Ou é da origem africana, e a gente tem a mesma professora, Catilça Ribeiro, né? Assim, que a gente maravilhosa. anda e vê que a gente está, na verdade, bebendo as coisas da África, que há pouco tempo eu entendi que a África era negra, e não uma Cleópatra branca, né? E não as coisas que eu vi no filme, né? Desse Egito branco. Então, eu queria ouvir para vocês, a gente frequenta a mesma linha espiritual também, Aline, né? A gente nem precisa aprofundar isso, nós já aprofundamos, já choramos. Mas é um lugar que para mim é muito desafiador, porque eu sou uma mulher branca e posso estar sequestrando uma fala que não é minha, então não exponho a minha espiritualidade, não exponho quem me dá força de continuar na vida, minhas cabeças, minhas mães, meus lugares. Fui condenada pelo povo preto me chamando de a Yansan, a Iabá branca, né? Porque a Olha branca, porque falo sobre Yansan. Fico um pouco tá tudo bem? Peraí, Carol. Desculpa, Carol. Eu preciso ver uma coisa. Espera só um segundo. Continua aí. Tá. Mas então ouvir um pouco disso, como que é para você, principalmente, Tainá, ouvir esse lugar que é uma apropriação cultural e que, mesmo achando que a minha alma, nem posso dizer isso aqui, mas mesmo tendo ressonância com um lugar, aqui encarnada, eu sou uma mulher branca e reprodutora de racismo em algum lugar. Você consegue compreender? Não tô querendo dizer que eu tenho uma alma negra, não é isso. Mas mesmo sabendo que isso também é a minha matriz ancestral, aqui eu sou uma mulher branca, né? Tipo, eu preciso encontrar o meu lugar de fala nesse sentido, entende? Ai. Então, deixa eu te falar. Eu acho assim, quando a gente olha pro Axé Music, me incomoda demais eu ver quem são as rainhas do Axé, sabe? E eu acho forte, acho pesado e complicado eu ver que essas mulheres não estão incomodadas de estarem nesse lugar. Entende? Eu acho que o rolê é quando você ainda está sentada na cadeira do conforto do seu privilégio e você ainda não entendeu que esse lugar, de alguma maneira, você se apropriou dele. E você não vai se desconstruir. Porque eu acho assim, Carol, eu tenho um texto meu que eu falo assim, eu fiz logo depois do George Floyd. A população branca é culpada por estarmos sofrendo racismo nesse momento? Não. Ela vai ser se ela continuar reproduzindo racismo. Entende? Ele parou com a barriga. Enquanto você não entender a sua responsabilidade de agora. Estamos falando de desculpa, Tainá. Estamos falando de maternidade e a Aline está vivendo na veia. Exatamente. Não, vocês não estão entendendo. Me desculpa. A Nina. A Nina chegou aqui, mãe. Pelo amor de Deus, o papai não tá respirando. Ele tá lá embaixo, mãe, não tá respirando. Ele tá desmaiado. Eu falei, hã? Quando cheguei lá embaixo, tá ele olhando pra minha cara. Uma pegadinha, amiga. Sei lá que... Eu tô ocupada, vai. Depois a gente conversa, fecha a porta. Ela desculpa, amiga. Exausta. Papai tinha mentido pra mim também. Pô, que inferno, fecha a porta. Desculpa, amiga. Amor, meu coração veio na boca. Eu já achei que o cara tinha infartado. Deus que me livre. Uau. Te amo. Continue. Vamos lá, volta, Tainá. Não, é isso, assim. Eu acho que quando a gente entende, tipo assim, Samara teve 2 crianças pretas, como milhares de outras mulheres brancas tiveram crianças pretas. E aí tem mulheres nesse momento que tá dizendo pro filho, ai, filha, não tem problema não, tá tudo certo, a gente é igual. Eu vou responsabilizar essa mulher que não se questiona de falar, peraí, por que a minha filha não é vista na televisão como eu sou vista? Sabe? Por que é mais fácil para eu tratar o meu cabelo e da minha filha não? Então eu não vou poder
olhar para uma população da nossa geração que está tendo oportunidade, tem 168 pessoas aqui. Se nesse momento ela não trouxer um lugar de incômodo que está sendo tratado aqui, e de amanhã ela falar assim, o mundo está um lugar muito ruim, e ela não fizer nada, eu vou ter que responsabilizar ela. Entende? Eu estou falando do agora. Sim. Porque assim, as minhas já foram mortas. Mas e agora? Eu preciso conversar com as mães que estudam com meu filho. De falar, então, meu filho falou para mim com 3 anos de idade que não queria ser meu filho. Que não queria ter a pele marrom. Porque o seu filho disse para ele que não entraria na festa dele. Isso meu filho ouviu há pouco tempo atrás. A criança dizendo, quem tem pele marrom não vai na minha festa. Então, eu acho que a apropriação cultural vai para além do seu lugar de privilégio. De verdade. E de você se incomodar com o seu lugar de privilégio. Por que que a gente não vê Margareth Menezes num lugar que é devido a ela? Por que Carlinhos Brau teve que tomar vaiada no Rock in Rio? E agora ele ainda é questionado por uma série de coisas. Por que que a Aline tem menos seguidores do que uma atriz branca? Por que que uma escritora branca tem mais seguidores do que eu? Por que que o algoritmo do Instagram não me entrega da mesma forma que entrega outras mulheres brancas? Eu estou falando não só de mim. Porque Shimananda, quando fala do perigo da história única, é muito sobre isso. Eu estou aqui falando de um coletivo de mulheres negras que estão cansadas de produzir conteúdo no Instagram e não serem vistas e não serem reconhecidas. Eu estou falando de um lugar de que eu tenho dinheiro, eu como mulher branca tenho dinheiro para botar trança, botar implante, ficar careca e ser achada linda e maravilhosa da maneira que eu tiver. E eu ter que botar uma trança e alguém perguntar no meu cabelo quanto tempo demora para lavar. Entende? É sobre isso, é sobre o lugar de vocês têm a possibilidade ainda de fazer o que vocês quiserem. Por que que a Aline só começou a parar de fazer papel subalterno há 3, 4 anos atrás? Sabe? É sobre isso. É sobre isso. No caso da apropriação cultural, sinceramente, eu não estou preocupada se você é uma iabá branca, se você é uma iabá preta. Se você respeitar o rolê do meu axé, tá tudo bem. Exatamente. Se você entender que... Entendendo o seu lugar de privilégio, né? Exatamente. Se você entender... E se você me ajudar, falar, vamos embora junto. De entender que religião de matriz africana, uma Yalorixá negra retinta sofre muito mais do que uma Yalorixá branca. Você está comigo para falar, vamos desconstruir isso, sabe? Não adianta eu botar a tela preta, assim. Eu tenho questionado muito, tenho batido muito na galera e eu tenho buscado a galera que falou que ninguém solta a mão de ninguém há um ano atrás e agora não está entendendo que a primeira mulher que foi morta por Covid era uma mulher preta. Será que foi por acaso? Preta. É uma empregada doméstica. Por que que eu tenho... A história se repete, né? Por que que 37% da população preta tem mais chance de ter letalidade de Covid? Por que que as mães da favela são pretas? Então, não é só sobre olhar o que quando o sujeito te fala, eu não sou uma mulher. Ela foi dentro de uma convenção de mulheres negras pedindo direitos iguais e ela para e fala, peraí, eu tô vendo vocês ajudando as mulheres a entrarem nas suas embarcações lá e vocês não olham para mim. E aí eu tenho que falar para vocês aqui, em 2021, de falar, cara... O meu rolê não é igual ao de vocês, a minha população não está sofrendo igual a de vocês. Todo mundo está com Covid até a página 5. Quem está com Covid está morrendo de miséria, tem cor. Sabe? O desemprego já atingiu a gente há muito tempo. Então, a apropriação cultural, para mim, está dentro de um pacote do racismo institucional. Aí É sobre negar a negritude da linha. Sabe? muitas coisas além da trança também, né, Tainá? Que é bom lembrar. Claro. O turbante, saber o significado, né? A herança que é, a ancestralidade que tem. Que é isso, sabe? Na cabeça Você de uma vai mulher botar branca turbante. é moda. Sim, sim, exatamente. Você vai botar turbante e vocês vão falar, cara, que estilosa. E eu boto turbante sexta-feira e eu vou falar, lá, macumbeira. Quer esconder o cabelo, Exatamente. quer não sei o que, qualquer coisa, menos pensar na religião e no que é, né, precioso para
Isso é uma coisa que... Mas eu não posso usar. Você não precisa. Você precisa entender primeiro qual o significado, né, daquele objeto, daquela... Tem que minimamente saber a história daquilo, né? Para você compartilhar. E não precisa. Minimamente. Exato. Bom, meninas, vamos encaminhando pro final. A Gi pediu desculpas porque tava com o baby lá. Tá tipo Não, eu acho que a Gisele tá online. Então, ela só... Deixa... Eu acho que... não, ela saiu. Eu ia sair pra ela entrar. Ai, já acabou, gente. Tão rápido. Passa rápido. São 11 Eu adorei. Eu adorei, amiga. Eu queria só falar assim para essas 149 pessoas que estão nos ouvindo da importância que é a gente... Quando você me chamou para participar dessa live, as exaustas, né? Segunda-feira das exaustas, eu fiquei pensando assim, porque eu sou uma pessoa muito otimista na minha vida, mas tem... aí eu falei assim, será que a Samara vai me perguntar o que eu tô exausta? Você tá exausta de quê, Aline? Eu sei que viesse essa pergunta. Aí vem o pergaminho. E aí, cara... Exatamente, é muita coisa. Mas, para além de tudo que a gente pode colocar aqui... Vamos finalizar eu tô exausta. Então, amiga. Primeiro, Aline, do que você tá então, exausta? Então, eu tô exausta, amiga, de não ocupar o meu espaço, o espaço que me é devido. Eu tô exausta de deixar que outras pessoas ocupem o meu espaço, ocupem o meu lugar de fala. Eu tô exausta de não me apropriar da minha luz, sabe? Eu tô exausta de não ter conhecimento, eu tô exausta de não ser, sabe? Eu tô exausta de ser deixada para trás. Eu tô ocupando o meu espaço, porque eu olho para trás e vejo a Aline de 10 anos atrás e a Aline de hoje, e eu vejo uma força descomunal. E eu só tenho essa força porque eu me conectei com as minhas raízes, que eu me conectei com a minha ancestralidade, com as minha raízes, porque uma árvore se você tira a raiz dessa árvore, ela tomba. E o racismo faz isso com a gente, faz a gente não se reconhecer para que a gente tombe. Eu tô com 45 anos de idade. Eu, aos 17 anos de idade, vou ser bem sucinta, eu tenho um irmão gêmeo que é retinto. Essa sua história... Quando eu cresci numa família em que ninguém se reconhecia, ninguém reconhecia sua negritude, o único que tinha pele retinta é o meu irmão gêmeo. Então a gente cresceu distante das nossas raízes, querendo se embranquecer, querendo alisar o cabelo, querendo alisar, afinar o nariz. E quando eu tinha 17 anos, eu fui morar numa outra cidade e me separei desse meu irmão gêmeo pela primeira vez. E na escola que eu fui estudar, eu fui morar com uma irmã que tinha uma condição melhor, ela me colocou num colégio particular. E na minha sala de aula não tinha uma pessoa negra, nenhum. Eu fiquei amiga da galera, não sei o quê, e quando elas começaram a conversar comigo e perguntar da minha vida, eu comecei a mentir, a falar uma vida que não era minha. Eu falei que meu pai era rico no Rio de Janeiro. Aí quando eu falei que eu era gêmea, você tem um irmão gêmeo? Como é que ele é? Ele parece com você? Aí na hora, eu não tive a coragem de dizer que ele era um cara negro, que ele era um homem negro. Eu falei, sim, ele parece comigo. Aí eu falei, olha só como eu me via. Eu falei, ele é branco, ele tem os olhos claros e o cabelo liso, jogadinho para trás. Eu inventei um outro irmão. Eu anulei o meu irmão. A existência é de uma crueldade isso. E na hora, eu não entendi muito bem o que era. Só fui. Foi a maneira como eu entendi de me defender do que o racismo poderia me causar. Se eu falasse ali que o meu irmão era preto, eu não me enxergava como preta, vou dizer que meu irmão é preto. Então eu inventei outro irmão. E quando ele foi me visitar em Juiz de Fora, eu não tive a coragem de dar o endereço da escola para ele, porque eu não queria que ele fosse me buscar na porta da escola. E aí eu dei o endereço errado. O meu irmão gêmeo ficou a 4 quarteirões da escola esperando por mim. Eu me despedi das minhas amigas e fui andando 4 quarteirões para encontrar com ele. E ali no caminho até eu chegar para encontrar com ele, eu fui repensando o que eu tinha feito e entendendo o tamanho da crueldade. Mas eu não tinha como voltar atrás, porque já estava feito, entendeu? Então, assim, aí eu botei uma pedra naquela situação, não contei nada para ele. E eu só fui dar de cara com essa história anos e anos depois, quando eu fui fazer Contos Negrões do Brasil.
que aí eu me reconheci como mulher negra, porque eu fui chamada por ser mulher negra, porque era uma peça só para pessoas negras. E aí eu fui chamada, falei, ué, mas estão me chamando, eu não sou preta, que eu não sei o quê. Quando eu entrei, o diretor falou, eu quero que cada um escreva um monólogo sobre a sua vida de pessoa preta. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Aí quando eu sentei na mesa, amor, veio tudo. Veio essa história, veio a história de quando eu tinha 9 anos de idade, que eu estava saindo da escola com ele, e vieram os caras e começaram a meter a porrada nele, batendo muito nele, socando, jogando, xingando, só porque ele era preto. E aí depois veio essa história dos 17 anos. E aí eu fui, botei tudo no papel e fiz um monólogo sobre isso. Então, assim, essa minha fala é para que a gente entenda a importância da gente educar os nossos filhos para eles saberem o lugar deles. A gente precisa potencializar os nossos filhos, a gente precisa potencializar as nossas crianças. E a educação antirracista não é só para as crianças pretas, é para todas as crianças. Porque uma criança branca, ela precisa naturalizar a presença daquela criança preta nos lugares. Ela precisa ter acesso a livros onde tenham protagonistas pretos para ela entender que a presença dela no mundo... eu digo assim, a criança branca ela precisa também ler livros onde tenham crianças pretas para ela entender e naturalizar aquela presença também. Não é só importante para a criança preta, é para a criança preta, para a criança branca, para todas as crianças. E só assim, lá no futuro. Me irrita profundamente quando eu estou vendo alguma série com a Alicia. Eu sempre procuro de protagonistas que são meninas pretas, ou meninos, ou famílias. E eu estou sempre procurando atrás desse conteúdo. E me irrita muito quando eu dou de cara com o high school clássico, que além de reproduzir machismo, né, vem com machismo fincado ali bem na estrutura. E aquela amiga preta, tem uma ali. É cota, né? Tem 5 mulheres brancas e uma ali para achar que, ó, a gente botou uma menina preta. Por isso que é tão importante a gente divulgar, ó, tem a Olo TV, que acabaram de lançar, o Licínio, o Alex Miranda. A Olo TV é uma TV preta, que você vai ver a família brasileira, entendeu? Protagonistas pretos, atores incríveis, fazendo trabalhos incríveis. A gente precisa ter acesso a isso. Então, para quem não conhece, vamos colocar depois aqui, sigam a Olo TV, WOLO. Com conteúdo preto, família brasileira de verdade, porque nós somos a maioria da população. Então não tem cabimento a gente ficar ligando a televisão e vendo só gente branca sendo protagonista. E acho muito importante também, Mana, a lembrar que as escolas precisam estar atentas a isso, acima de tudo. Não só os pais, procurarem escolas que estão com esse conteúdo, com esse ensinamento, essa educação antirracista, precisa ver se tem isso no currículo da escola. Tanto dos professores... Pois é uma outra luta, né, amiga? Capacitados para ensinar, né? É uma outra luta, Uma coisa que a gente tem a lei, a gente tem uma lei e que essa lei não é implementada, porque tudo... Porque não é mais muito complicado. Também, Aline. Tirou a obrigatoriedade. O governo tirou a obrigatoriedade da lei. A 10.600. Pois é, amiga. Então, assim, se a gente tem um governo... Eu ouvi a Tainá falando, e foi importante também... de reconhecer que não é que o fato de eu reconhecer que existe um racismo em mim, que eu preciso ter esse lugar de ser antirracista, não diminui as minhas pautas e não diminui as minhas dores e as minhas questões, né? Eu digo isso porque eu, por exemplo, sempre vivi isso de não me sentir representada em termos ao corpo, ao tamanho do meu corpo, ao formato do meu corpo. Também reconheço que só sou chamada para personagens quando é gordinha, gorda, e aí entro no meu questionamento, será que eu sou? Nossa, a Malhação, quando eu fiz com 17 anos, eu tive um pouco essa sensação do papel me dizer, então eu sou isso, sabe, assim, que você contou da sua experiência. Então, o fato de eu ter esse lugar de não me sentir representada, mulheres que passam por isso e ainda tem a questão do racismo são duplamente culpabilizadas e duplamente excluídas nesse sentido. Isso não diminui. E outra coisa que foi muito difícil para mim, porque eu sou uma mulher periférica. Eu moro na periferia do subúrbio, eu moro em Piedade, eu passo escassez de água, tem tiroteio aqui na minha rua às 4 da tarde. Então, sempre para mim foi difícil entender que, mesmo sendo uma mulher periférica, eu ainda tenho privilégios de cor, né? Assim, foi novo para mim conhecer que o fato de eu me reconhecer
ainda racista em combate em uma mulher antirracista dentro de mim, dentro da minha família, dentro, né, da minha estrutura, tem espaço para que eu possa acolher que sou uma mulher periférica e olhar ainda as mulheres que são negras e periféricas, que estão num outro corte, né? Assim, compreendem o meu posicionamento? Sim, claro. Super. Com certeza. Cara, eu fiz uma pesquisa rápida há um tempo atrás, quando eu fui fazer uma live sobre feminismo e tal, sobre transição capilar, sobre negritude. Das 20 pessoas mais ricas do mundo, das 20 pessoas mais ricas do mundo, apenas 2 são mulheres. Pergunta se dessas 2 mulheres, uma delas é negra? Não. Óbvio que não. Então é sobre isso, entende? Apenas 2 são mulheres e nenhuma negra. Se você fizer das 20 mais miseráveis do mundo... Total. Tainá, é sobre isso. Por que você está exausta? De quê? Olha. Por quê? A gente encaminhando para o final. Antes de caminhar para o final, já quero fazer protesto, que a gente tem que fazer outra. Muito pouco tempo. Eu não gosto de fazer live, mas acho que você tá maravilhosona. Não, a Aline... Ai, irmã, obrigada pela companhia. Todo esse crescimento, cara. Eu vi você... Eu tô muito feliz, porque assim, quando a Aline me ligou dizendo que... Ai, mana, é um lugar mesmo que eu tô começando agora e eu tenho receio de falar, e eu tava aqui ouvindo ela me deliciando, sabe? Porque a gente precisa se desafiar. Linda. A gente tem que ir. Maravilhosa. Te amo, Alicia. Muitas coisas. Lara. Te amo, Lara. Fala, Tainá. Ela é muito linda, cara. Eu tô exausta de muitas coisas. Mas eu vou falar pra você que eu tô também muito potencializada por muitas coisas. Eu vou te responder, acho que de um viés diferente, assim. Ontem a Beyoncé foi consagrada como a mulher que mais teve Grammy na história, ganhou Grammy na história do Grammy. Assim, isso me deixa muito potente. O álbum da Beyoncé me deixa muito potente. Hoje eu recebi a notícia, minha comadre estava aqui me mandando mensagem, que a Mattel já lançou hoje umas 6 ou 7 bonecas negras. Isso me faz ser maravilhoso. Potente. Eu tá nesse dia de hoje tendo um espaço de fala para falar sobre todas as questões que a gente falou aqui, me deixa muito potente. Viola Davis indicada também ao Oscar. Exatamente. Porque, assim, eu sinceramente olhei para o movimento do antirracismo ano passado com muita desconfiança. Eu vi muita gente surfando na onda. Eu vou até te confessar uma coisa, sabe? Quando a Gabi falou assim, vamos assumir a página da Samara, eu falei, cara, a Samara tá com a gente real. Porque uma coisa é quando a gente olha para as dores dos nossos, sabe? Eu tava conversando isso com a Aline. Muitas das vezes, o ser humano é assim, ou ele aprende no amor ou ele aprende na dor, sabe? Muitas das vezes a gente se entende só no lugar de olhar para a dor do outro quando ela chega na gente de alguma forma. E eu conheço milhares de mulheres brancas como você que tem meninas pretas e aí só vem me procurar quando a filha sofreu racismo e depois segue o baile, sabe? E aí eu fiquei muito olhando o movimento do antirracismo ano passado, todo mundo ocupando a sala de todo mundo, pensando, cara... a tela será? preta e a hashtag, né? E a hashtag, sabe? Até onde que vai, sabe? Eu olhei com muita desconfiança para aquilo. E eu tenho visto que, claro que a boiada, muita galera já foi embora, muita galera abandonou. Eu tava falando com a Samara que Clubhouse é uma plataforma altamente elitista no sentido de só entra quem tem iPhone, só entra quem tem convite. E que eu tenho sentido uma plataforma altamente perigosa pra gente, porque essa semana a gente sabe que a campanha eleitoral já começou nesse país. Então, os ataques chegam na gente. Tem uma menina que segue lá no Clubhouse que me ligou desesperada. Falou, Tainá, entra no Clubhouse agora. Abriu uma sala aqui chamada Pretos e Ciganos São Toda a Mesma Merda. E demorou coisa de quase 3 horas para a gente conseguir derrubar essa página. E aí, no dia seguinte, a gente falou sobre a página.
Eu estava fazendo uma fala na sala, falando que eu não sou Wikipédia para gente branca, que as pessoas não vão ficar entrando no meu conteúdo para me sugar, e sugar as minhas irmãs pretas e depois fazerem as suas próprias falas. Nesse momento, 2 homens brancos criaram uma outra sala para chamar as mulheres pretas de raivosas e que nós éramos pessoas difíceis. Então, assim, me potencializa ter espaços de fala para falar sobre isso e me potencializa fazer com que, se 10% daqui estiver entendendo a urgência e a importância do que eu estou falando, a fala da Carol me potencializa. Ela diz de que, cara, o meu rolê precisa estar ligado com o de outras mulheres periféricas e as negras periféricas precisam estar muito ligadas. Então, eu estou exausta há muito tempo, amiga. Eu falo que eu estou exausta de muita coisa há muito tempo. Mas eu estou num lugar que a minha ancestralidade está me dando, de estar num lugar de entender as minhas potências. A minha página, quando eu lancei a página do livro, eu estou coordenando um livro que é o primeiro livro no Brasil que vai contar a história de 30 mulheres, 30 mães negras, mães solos. E esse espaço me potencializa demais. Essa página foi atacada, a minha página e a página do livro ficaram 3 ou 4 dias no Instagram. Sem a gente poder mexer, e a gente voltou super com muita mais força. Assim, eu consegui fechar as 30 mulheres que a editora me cobrou, eu fechei as 30 mulheres, e a cada vivência daquelas mulheres, a cada vez que eu posto a apresentação de cada uma daquelas mulheres, eu estou potencializada por elas. Porque, como o Carol falou, né? Eu sou gorda também, eu sou uma mulher periférica também, mas quando eu olho para as dores e para as potências das minhas irmãs, eu me potencializo. Quando eu olho para a minha situação de, nesse momento, ser uma mulher que tem currículo de 5 páginas, tem uma trajetória profissional de 14 anos de carreira e está desempregada, isso me deixa muito exausta. Mas quando eu olho que eu estou potencializando uma mulher preta, que acha que não vai escrever, acha que que não é escritora, e que eu apresento para ela Maria Carolina de Jesus, que fez aniversário ontem, 107 anos, eu me potencializo. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é que eu me potencializo nas minhas derrotas, nas minhas angústias, nas minhas dores, na minha exaustão, eu me potencializo. Eu não quero chorar, mas, enfim, a gente é de chorar, né? Porque... total. Linda. Né? Meus orixás por mim, e assim, e saúdo vocês, saúdo quem está aqui assistindo, e o que eu posso dizer é isso. As minhas potencialidades. Eu queria só, que eu vi que a Gi tá online, então eu queria só lançar uma pergunta e sair para a Gi, mesmo que ela só diga tchau, e aí depois eu vou ficar acompanhando a gente, se encerrar só nós 3, vocês vão me avisando porque eu tô por aqui. Tá bom. Mas um ponto que você falou que é muito lindo, que é um lugar para não romantizar também o tamanho de quão vocês mulheres... Se nós mulheres somos fortes e guerreiras, o quão mulheres negras são ainda mais fortes e guerreiras. E como admirar essa força sem romantizar. Porque é às custas dessa força e dessa guerrilha que a gente morre todos os dias. E eu imagino que com vocês é ainda mais forte, né? E o que eu consegui compreender e entender nessa live é que o discurso de vocês de não se sentir aptas a ocupar espaço, de terem dificuldades de se assumir como escritoras, de reproduzir violência com os filhos, apesar de ser uma educadora parental, me contempla. Só que em algum nível vocês ainda sentem também essas dores e um lugar que eu nunca vou saber o que é sofrer tudo isso e ainda sofrer violência estrutural e nas relações pela questão da pele. Então, eu realmente acho que a mudança de tudo vai vir da voz de mulheres negras e pretas, porque vocês conseguem enxergar um lugar que a gente já enxerga por sensibilidade, mas que a gente não tem a mínima noção do que acontece com vocês, entende? Assim, então, desse lugar eu quero dar tchau. Carol, não, eu vou fazer o seguinte, como a gente já está encerrando, eu vou me despedir da Tainá e da Aline, e aí eu vou trazer a Gi só pra gente encerrar e dar um tchau, pra dar um fechamento. Tá? Entendi. Então tá bom, meus amores. Eu quero Samara, com uma frase da Nathalie Neri, que você falou muito sobre isso, eu adoro trazer frases, que ela fala assim, a partir do momento que você, mulher, né, mulher negra, assumir o seu black, você está construindo sua identidade e é das outras mulheres também, que faz muito parte do que eu busco para as minhas filhas.
Cada Aline que eu mostro, cada Tainá que eu mostro, cada Jamila que eu mostro, eu tô construindo uma Alice, uma Lara. Ai, eu vou chorar também, não posso. Então, Que eu lindo. agradeço profundamente. Eu agradeço profundamente essa troca. Eu agradeço profundamente cada aprendizado. Honro a presença de vocês e amo vocês. Obrigada. Obrigada por estarem aqui. De verdade. Eu agradeço também assim, a possibilidade de me conectar ainda mais com vocês e agora com Tainá. Assim, não solto mais a mão de Tainá nunca mais. Obrigada, meus Queria amores. indicar aqui, Obrigada. além do livro da Tainá, que ela acabou de falar, tem o projeto Entre Pretos, de uma amiga nossa. Quem puder seguir a Tainá, seguir a Aline, seguir o projeto Entre Pretos, que é um projeto lindo que a Gabi faz. Tem diversos outros IGs de ativismo, de militância que vocês podem, né, seguir. Tem o meu canal, o Jornal UAU. O Jornal UAU? Como é que você não... O Jornal UAU, que é um canal só de notícias boas. Exato. E tem Importante também a gente passar lá. Sigo, que é um arroba Qual? que a gente... Bruxa Preta, não é Bruxa Preta? Não conheço. Eu acho que é. Eu vou deixar nos comentários também. Me marca. Marco. E também a Ionidas Pretas, que em breve eu vou me empoderar de fazer uma live com ela falando sobre isso. Sim, sim. Da graça Tem do muitos, tem branquitude muitos. É e só apropriação ir cultural. atrás. Sim. Eu fui atrás e continuo indo e precisamos ir. Tá bom? Minhas lindas. Um beijo. Tá bom, meu amor. Um beijo. pra vocês. Deixo aqui um beijo para todas essas 117 pessoas que ficaram até agora. Eu também. Beijo, axé. Um beijo, gente. Beijo, Carol. Beijo, tá. Beijo, Obrigada, Eu consigo amor. tirar vocês, Beijo, tá. como é que faz? Beijo. Eu vou tirar. A gente vai sair. Sai. Beijo, Tainá. Beijo. Beijo, Carol. Beijo, tá. Lindas. Deixa eu chamar a Gi pra gente dar beijo nela e dar tchau. Cadê você, Gi? E não, acho que a Gi saiu. Ah, Gisele, tia, não acredito. Foi dar mamar de novo. Cadê? Pra gente fazer um encerramento aqui. Não, eu acho que ela não tá mais online, não. Tô vendo aqui, ela não tá. Ah, tá aqui. Gi, pede pra entrar só pra gente dar boa noite. Das exaustas, oficiais, fixas. Vamos falar. A gente não sabe ainda o tema da próxima. A gente precisa também ver onde vai ser. Se vai ser na Carol, vai ser na Gi, no IG delas. Quer abrir os comentários, amiga, agora que tá só eu e você? Sim, Pode melhorar sim, pode ser importante. Ai, Deusinha maravilhosa. Ai, eu queria tanto ter assistido. Ai, foi muito potente. Vai ficar salvo no perfil da Samara. Essa fica salva aqui. Vamos E aí? nos reunir essa semana pra gente poder debater o tema que a gente traz na próxima segunda. Vamos, eu tô tão exausta que eu tive que colocar um batom laranja pra ver. E eu queria te passar a pergunta. Ai, começou. Entra a Gisele, ela começa. Tava tão séria, tão... Essa parece eu. Nossa, essa... Não, é que eu consegui uns novos maravilhosos, mas vamos lá. Não, mas eu queria. Você fez a pergunta pra Thay, pra Tainá e pra Ali. Eu não consigo me concentrar com essa Samara assim. E eu queria saber você, amiga, do que você tá exausta. E queria ouvir das pessoas que estão online aqui, o que acharam, o que sentiram, como é que foi. Cara, eu tô muito exausta em relação ao Pedro Luna. Ele não tá conseguindo mais dormir direto. Oi, a princesa! Chegou minha outra. Maravilhoso. Fala, amiga. Cara, Exausta, me ajuda. Quando essas pequenas tinham e pequeno, tinha 1 ano, como é que vocês faziam, cara? Eu não sei. Eu tô errando em alguma coisa. Rivotril é bom. Pra quem? Pro bebê? Dramin. Então, Alicia, eu dei cerveja pra ele. Agora ele deu uma caidinha. Mora espetinha no vinho. Que mãe maravilhosa. É isso. Eu vi que você tava online. Ah, amiga, vai de criança pra criança. É muito louco isso.
Não, e eu acho que é surtando mesmo e pedindo arrego, criando rede de apoio e A percebendo mamãe que surta até hoje. A mamãe surta até hoje. Não surto nada, eu sou ótima. eu também. E um lugar Eu que também essa foi o mais semana fácil do mundo. eu tava passando também. por um Eu desafio também. muito difícil com as crianças, muito cansada de catar brinquedos, pegar brinquedo no chão, chorando, sabe? Puta, pegando brinquedo. Desculpa, Alicia. Muito chateada! Pegando brinquedo Nunca ouviu no falar, chão. não. Desculpa o palavrão. E fiquei pensando, assim, uma voz que me veio muito forte dentro de mim, que eu me acho um desperdício de mulher por conta da minha maternidade, sabe? Um desperdício de profissional, um desperdício de um monte de coisa. Ai, tô trazendo um assunto super forte, né? No final de live, na frente da Alicia. Tô na minha função pré-menstrual. Mas essa voz que vem dentro de mim, de como que ser mãe, ao mesmo tempo que é o maior amor do mundo, é muito cansativo, é uma exaustão, né? Não, é muito cansativo. Tipo, eu tava assistindo a live de vocês, tipo, só que eu falei, até então eu vou ouvir, ler os comentários e vou tentar seguir. Aí vocês bloquearam os comentários. Aí eu tava tentando ver vocês e assistindo, eu falei, cara, não faz sentido eu estar presa aqui, parecendo uma vaca, sabe? Em cima da cama, ele mamando e gemendo, mamando há 2 horas. Qual é o sentido disso? Alimentar ele. Mas por... Pra Eu não tô... morrer, né? Ou que, Eu olha, sei. Gisele, tem uma coisa que eu aprendi: não pode deixar morrer. É a única coisa. Não deixa morrer. Se deixar de dar comida, vai deixar de comer, vai morrer de fome. Então continua amamentando Não, e segue o bairro. E é o resto da vida criando esses limites, né? Porque os dois estão deitados na minha cama, né? E, tipo, eu comecei com cama compartilhada. Então, com as eu também crianças. acho que é um erro. Eu vou tacar ele pra fora, então. Não, a gente sempre se culpa. Eu falo isso na peça. O pacote da maternidade com a etiqueta da culpa é vendido pra gente quando a gente tá ali na barriga da nossa mãe. Então, eu falo isso no texto, né? Eu me sinto uma mãe de merda. Oi, desculpa, Alicia. Titia Carol tá falando Alicia, hoje. Ela escuta palavrão o tempo e meia, inteiro. Alicia. O tempo inteiro. Não, o tempo inteiro também não. É maneira de falar. Saiu. Fui eu que tirei pra você, né? Ah, você é maravilhosa. Alicia, a Helene te mandou um beijo. Peguei um pouco. Deixa eu falar com ela. É que ela tá colada na porta. Pedro. Pois é, não, agora não Pedro. dá. A gente te Eu liga só tô depois. aqui porque ela tá lá. Depois E a na gente liga, pandemia, põe quem ela tá pra mais falar. cansado e sobrecarregada são as mães. E as mães que são professoras. Aí essas estão enlouquecidas, né? Deixa eu só falar uma... Essa Nossa, sim, morreram, nossa, esqueceram. Essas estão surtadas, precisam de ajuda. Agora só falar Real, uma coisa. online. O astrólogo... Astrólogo que fala? Já estou bêbada, mentira. Edu Conte. Adoraria. Ele falou que essa semana é uma semana realmente exaustiva. E a gente está estreando nessa semana. Ele abriu todo o mapa dele, dá uma lida, não sei o quê. Depois eu vou passar para vocês. Sim, sim. Porque realmente, hoje, nossa, segunda-feira, eu falei, caralho, mano, não sei por onde eu começo. Começar a semana exausta, né? Bacana. Aí eu coloco um batom Terminar verde. ela bonita lá, a gente termina ela bonita, exausta também. Essa conta não fecha. Tem horas que a conta não fecha. Só eu tô bebendo, né? Plena segunda. Aqui em casa Hoje sim. Eu fiz uma live, que eu fui cantar numa live. A Carol entrou na live. Eu entrei. A live do pagode na sexta. Eu entrei. Eu tava Eu tô tendo que segurar meu fogo no rabo numa quarentena novamente. Eu fico entrando nas lives da Samara, fico fazendo live com a Samara, quero fazer live todo dia. Eu fui ficando bêbada durante a live. Amor, você E tá aí? com fogo no rabo? Eu nem sei mais o que é isso.
Eu tô, tipo, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que que vai ser de mim quando terminar essa pandemia, juro. Tenho Zé, até eu medo. só queria te lembrar, que a gente talvez não não tá no papo termine, entre né? nós três, né? Tem uma galera, 220, 20 pessoas. Não, só pra lembrar mesmo. Eu Ai, amo. pode Mas crer. todo mundo tá assim, eu não tô sozinha nisso. Não, meu amor, o que vai ter a gente é mulher se identificando com você aí, tá louco? Aqui, ó, Ó, professora presente, professora Professora e mãe presente, solo. professora e mãe solo. Olha professora e mãe isso. solo. Nossa, amor, como você tá Nossa, professora e acreditando? mãe solo, como, né, Vamos bater o que você palma. tá fazendo pra Vamos nos bater palma. insultar? Palma. Não, o que eu tô fazendo, eu tenho um lugar. Eu tenho um lugar de privilégio que é quando o negócio aperta aqui, eu ligo pro pai das crianças. Eu ia perguntar que pai, o seu. Que não faz mais que obrigação dele. Que é um puta pai, mas também é obrigação dele, né? E essa semana, aquela que já vou aproveitar e me expor também, já não querendo me expor, mas me expondo, que eu escutei dos meus filhos que o pai deles cuida melhor do que eu. E que eles Vai pra preferem fora. ficar no pai do que Mas eu já comigo. pensei nisso. É claro que cuida melhor, porque você tá o quê? Exausta. Exausta, Entendeu? tendo que trabalhar Você de cuida casa. exausto toda hora, trabalha e cuida, só você, só você, só você. É claro que um dia ali, tá, 3 dias. E eu não dou açúcar e não tem TV na minha casa. E não tem piscina. Eu não vou nem falar o que eu ouvi dessa aqui. Né, Alicia? Fala. O quê? Pra onde ela quer ir morar? Quer que eu fale aqui? Quer que eu fale? Nossa, Alicia, se aproxime. Se aproxime. Se aproxime. Não, cada um com as suas escolhas. Eu tô bem, pode ir. Eu ir. Eu só tenho a liberdade, né, Alicia? Tem Vai, liberdade. tá livre, Pode você escolher ir. da titia. Depois vai voltar correndo, chorando, arrependida. Você é livre, pode ir, eu tô tranquila. Essa boca parece a minha, cara, eu juro, é muito grande. Não tô triste nunca. Vai, pode ir. Eu não vou nem Ótima, assistir. Cristina. Tá horrível. Não, e Você aí tá eu lá, entendi. Cláudia, tá Aí eu horrível. falei pros meus filhos que eu vou fazer um contrato dizendo que eles assumem que preferem ficar com com o pai e que eles estão me liberando para eu seguir a minha vida. E que eles no futuro não vão me culpar e não vão me acusar de abandono, seja emocionalmente ou seja judicialmente. E chamei 2 pessoas para serem as minhas testemunhas. E esse é o momento que eu estou, na minha exaustão, na quarentena, na maternidade. Essa sou eu. Por hoje falei, Caroline, obrigada, expulsão pré-menstrual. Não desliga, calma, fica aí. Ou manda uma cópia pra Samara, pra Alice assinar. Não. Ela tá Alguém dançando. aqui se identifica E ou by não? the Sim, way, sozinha, né? já manda a cópia pra cá, de repente eu vou precisar daqui 10 anos. Olha, eu vou me despedir. Não, Ah, Eu vou, porque já estão dançando dancinha no TikTok atrás de mim. não, a tem que outra terminar. tá lá, já veio abrir a porta aqui 2 vezes. ai, agora eu tô me sentindo muito exposta. Acho que eu falei muito. Ah, claro, eu quero. Ou Bom, não, vou me não. despedir. Não, Sal. Fala, tem que fala. Voltamos terminar semana minha cerveja, que vem. pelo menos. O que é? Tem que terminar minha cerveja. Apaga ela do fundo. Calma. Silenciamento virtual. Não, deixa eu só terminar a cerveja. Falta pouco. Olha, Nem assim some. é bom que vocês podem ver a live da semana passada e ver a versão Já sei. Samara sem filhos, a live até 2 da manhã. E a versão Samara com filhos. Essa aqui é maravilhoso. Pronto. Você tá bem, Samara? Eu tô Felipe é ótima. maravilhoso. Por que os pais não assumem 50%? Quando isso vai mudar? Não sei. É que assim,
assim, na verdade, eu entendi uma vez que não é nem 50%, né? Acho que a gente tem que assumir 100% cada um. Ah, é verdade. Que é isso? Começou. Ela pesquisou filtros essa semana. Não, gente, eu não tô nem reclamando do pai das crianças, não. Como os meus filhos estão dizendo, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele é até melhor do que eu, no caso. O que é? Tem gente que tem filho só pra bonito. Não tô entendendo. Não, calma. Não, chega, Olha esse Alicia. aqui, ó. Calma, deixa eu aparecer. Não, chega. Chega, Alicia. Não, Samara. As exaustas. Ela tá pegando fogo, só. Alicia, deixa eu terminar a live, pelo amor de Deus. Vai esfriar a cabeça, Samara. Pronto. Onde é que elas estavam? Elas estavam na casa do pai? Ela pesquisou os filhos. Idiotinha, né? Ai, meu Deus. Ela tá ótima. Bem que ela falou que tá numa fase boa, né? Tô ótima, tô com calor. Eu preciso desligar. Já comecei a entrar no... Eu amo vocês. Deixa eu fazer as manobras. Não deixa fazer manobra nenhuma. Ó, tem uma mãe exausta tomando vinho e O rindo meu muito com quarto é meu vocês. quarto. Ela tá no meu quarto. Amiga, você não pode desligar. Fica aí. Deixa. Que absurdo. Alice, agora deixa a mãe. Não! A mãe pegar folga e a mulher falar aqui um pouco com a gente. Não É, pode O ver o S quarto, tá ao gente. contrário, amiga. Tá 202. Você não pode ver o quarto. Tá zós. Agora tá zós. Caramba, não pode ver esse lápis. Ué, Alicia. Não pode. Tá bom. Gente, E muitas mulheres que se consideram mãe solo estando casadas, né? Porque Sim, isso é muito estão importante. casadas ali, mas é ela que assume integralmente em todos os lugares para levantar. Ah, pra casada e mãe tal. solo tem um monte. Quem Total. mais Cadê o aqui? dragão? Cadê o Ai, dragão? coloca. Carol, por favor, deixa eu me despedir com o dragão. Pelo Tá, amor peraí, de vou Deus. procurando. Não, vamos Gente. conversar por enquanto. Como é que foi a Você live? não me avisou. Você não me avisou. Você não me mandou o dragão. Eu vou mandar o dragão. Olha a mãe que me abandonou. Mãe, te amo. Dona Sandra, que honra. Tô achando, Ai. tô achando. Eu adoro que os fãs da Gisele entram e falam: não tô entendendo nada, surtetica, vê. Os fãs da Gisele Gente, meu entram e dragão falam: sumiu. ai, não acredito. É só pesquisar, Eu vou achar né? e vou te mandar. Então, Tá. peraí. Então, estamos organizadas que a gente vem toda segunda com as exaustas, falando daquilo que a gente está exausta, com muita alegria e É, na verdade. verdade, a gente- isso. Exato. Marco. Exausta com alegria. Ah, o Marco. Ele tá com peça. É. Marco, escreve aí pra gente falar da peça, porque a gente é assim. E a gente vai trazer temas pertinentes, temas relevantes. Da A próxima gente vai tentar semana vai trazer- ser com a Carol, né? Qual Vai ser o no Ig da próximo Carol. tema, Ká? Não sei, eu acho que depende do tema. Depende do que a gente. Vamos fazer uma reunião de pauta. Ai, eu adoro falar isso. Ai, E vamos descobrir fazer quem agora são uma as reunião de exaustas, pauta. quem são essas personas que estão exaustas, quem são essas mulheres mães que estão exaustas, o que elas precisam, o que elas comem, do que elas se alimentam, Do que vivem. do que vivem. E como De vivem. leite. Elas não são guerreiras. Não romantize o meu cansaço. Exatamente. Tintinha, amiga. Amiga, você não achou? Não, até parei de procurar. Ah, tá bom. procura mais um pouco. Tá bom, vou procurar mais um pouquinho. Não, pra mas amiga, Samara eu ficar preciso, mais eu um preciso pouco. ir, cara. Precisa mesmo. Eu preciso ir.
que aconteceu? Eu amo Então, semana vocês. que A vem gente volta na volta. segunda. Porra. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Acho que quem acompanhou Ó, o papo com a Aline, com a Ó, Tainá. o Marco falando. 23 de setembro, peça do Marco Bravo, em São Paulo, em maio. Com a Gi. Você? Meu Voz dragão off. sumiu mesmo. Sou voz off, mas é legal. Não, a peça é foda. Ai, que em setembro a gente já esteja mais tranquilos, né, gente? A Carol tá doente? Zumbi? Tava zumbi? Eu tô procurando o rabo. Traz esse filtro semana que vem, amiga. Combinado. Um beijo para todas as exaustas. Segura aí que muito vai dar tudo certo. A Juliana falando, exausta do pai do meu filho vir buscá-lo no sábado, porque na sexta é dia de tomar cerveja. A Joyce Sim. falou pensando em não ter Assim filho. eu me despeço. Não, Eu tô se com medo de despede sair. com isso. Pensando em Qual? não ter filhos, a Joyce falou. Aí eu Vejo falei, muitas aí eu mulheres falo, eu dando também boi pensava para assim. homens também. Como assim, dando boi para homem? Boi. Nunca deu boi pra alguém? Não, o que é dar boi? Não, nem eu, amiga. Boi pra mim é um bicho. Eu queria indicar pra quem puder assistir o filme Caia e o Último Dragão. É raia. Raia, Só estamos raia. falando de dragão hoje. Cadê esse dragão? Calma. Não, é sério, amiga. Mas só tem no Disney Plus, tem que comprar. Só tem no Disney Plus, eles não estão me pagando nada pra falar. Droga. Fiz uma publi, E eu falei fiz uma duas publi vezes. agora sem ganhar nada. Mas é que eu achei muito genial, amiga, só pra você entender que tem uma parte do filme, é o primeiro infantil que eu vejo a protagonista, a heroína do filme, que é a Caia, é você! É raia. Raia. Eu tô ficando velha. Ai, como eu adoro esse dragão. Ai, eu quero isso. É muito bom. Como domar o seu dragão interno e parar de ser uma mãe que bate e grita com os filhos e desconta toda a frustração da tua vida nessas crianças que não têm culpa de ter nascido. Exatamente, a gente não tem culpa de nada. Foi vocês que quiseram colocar a gente no mundo. E o pior... O comentário, não sei se vocês dão risada do comentário da Alicia ou da saída da Carol, saída do dragão. A Carol. Eu não terminei. Dragão. Eu falei que o filme, a Raia, ela tem uma hora que ela tem uns bebês, uns macaquinhos, uns bichinhos brincando. Mó bagunça, mó gritaria. E aí ela fala, vamos brincar de pique-esconde? Aí eles fazem, Aí todo mundo some. Aí ela vai virar pra ter o diálogo com a amiga e fala, me lembre de não ter filhos. Primeira protagonista de um filme que desromantiza um pouco esse lugar, sabe? Sim, Muito e muita bom. gente Eu falando achei- aqui, tô vendo vocês e vou reforçar o anticoncepcional, tô vendo vocês estão mudando a minha Dar boi. perspectiva. Tipo, não exigindo deles o dever de pai. Às vezes, Ah, com da medo de da perdê-los. boa vida, né? Passar a mão na cabeça, passar pano. Nossa, que vestir a camisa com ele até me ajuda. Até ele me ajuda. Pai não ajuda, pai cria junto, né? Exato. Quem ajuda é a nossa mãe. Eu tenho uma sugestão para fazer também em algum momento das nossas lives, né, que vierem aí das segundas, a gente trazer o rap da exaustão. Nossa. Boa! Vamos começar já na próxima segunda. Sempre começar com o rap da Mas vamos exaustão. bater o tema primeiro? Vamos ver qual que tema que a gente vai falar. Sim, Sim. senhora. Sim. E aceitamos sugestões também. Olhar de 48 horas da Samara para 44, 45. Eu tô muito acelerada, não tô nem conseguindo ler direito. Tchau. Ó, a Rafa tá falando Quem sempre nunca quis mandou um ser olharzão? mãe. Sempre quis ser mãe, mas depois de ver a live de vocês, eu estou mudando de ideia. Welcome. A gente Mas não eu pode fazer isso. pensei até em começar a escrever depois dessa pandemia e de estar ainda mais difícil ser mãe em um lugar que é... Tô brincando. Que é uma dificuldade há muito tempo, né? Porque eu comecei a ser mãe com 21, com 23 eu já era mãe de 2.
de endurecer realmente o meu posicionamento, de dizer, porque assim, tem muitas amigas minhas maravilhosas, atrizes, que tiveram filhos recentes e tiveram filhos depois, muito tempo depois de mim, que me mandam mensagem: Carol, como você aguentou aos 21 ou aos 23 e sozinha? E eu tô começando a amadurecer o lugar de me posicionar, convocando as mulheres mais novas para realmente não terem filhos, sabe? Assim. Tipo, Mas forte, eu acho né? ótimo. Acho É que é ótimo. muito louco. A maioria das pessoas, das mulheres que estão aqui, são solo, são mãe solo. Mãe solo aqui, mãe solo professora, mãe solo aula particular e professora, mãe solo frentista, solo, fértil e mãe. E solo. Grávida de gêmeos. Gente, agora é sério, eu tô indo. Foi um prazer inenarrável. Minha barriga urge de fome, as crianças me chamam. E eu tenho que botar lençol nas camas ainda, olha. Ô, Felipe, você é hétero? Oi, Você Sandra. quer ter... Ela não me deixa embora, gente. Se eu tirar a live, vocês vão cair, não vão? Não, pera, deixa eu só falar uma coisa. Minha mãe Tchau. falou assim, que concorda contigo, Carol, porque a minha mãe sempre me falou: ter filho, cara, é a última ideia, filha. Faz tudo que você quer fazer na vida. Filho não é uma boa ideia. A minha mãe sempre falou isso. E a gente achava que elas exageravam ou que não tinham coração, né? Agora a gente tá vendo o que é, né? Então agora a gente vai fazer na página, ou na página da Carol ou da Gisele, gente, porque temos horário, é bem restrita a live da página. Temos duas crianças com demandas diferentes. A gente já conversou sobre isso. Um beijo, boa noite para todos. Um beijo. E ainda tava dançando o TikTok. Tá, meu Beijo, amor. gente. Tá do meu lado aqui Até... com caras, com palavras, com frases. O Pedro vai ter 11 anos, eu vou estar te assistindo assim, ó. Eu vou estar casada com um cara muito legal que vai me ajudar a criar esse menino. Arrou! E eu? Como é que eu vou estar? Vou estar no fundo da... no cume da montanha, fazendo o quê? Ou vou estar mãe de novo. Você vai estar em Pica-Pão e credo, que delícia. Parindo na cachoeira aos 45 anos. Amo vocês, meninas. Beijo. A gente Beijo. faz reunião. Então, segunda-feira, a próxima segunda-feira é nós. Beijo. Nossa. Tô indo, beijo. Beijo. Vou salvar a live, hein? Pra quem quiser, vai ficar salva aqui no meu Insta. Beijo.